sozinhos. Infelizmente, né, nós crescemos numa cultura, numa sociedade assim, principalmente no nosso país, onde nos é incutido o espírito de batalhadores. Isso é bom, é muito bom, na verdade isso é uma qualidade. Nós somos ensinados já desde muito novos a batalhar pelo que é nosso, a ir atrás dos nossos sonhos. E sim, mais uma vez, isso é sim uma qualidade. Mas a partir do momento que nós começamos a colocar, quando nós deixamos que o espírito de vaidade, e isso infelizmente, né, se nós não tivermos a andar com Deus é inevitável, o espírito de vaidade começa mesmo a crescer em nós. Vaidade, orgulho, vanglória, soberba. E isso, infelizmente, já não é uma boa coisa. Ou isso já se torna uma, como é que eu posso dizer, uma... Calma, deixa eu pôr mais próximo, acho que vai dar para ouvir melhor assim. Pois, isso passa a ser um defeito, passa a ser um aspecto negativo. Por quê? Porque todas as coisas que nós fizermos, nós vamos achar que é pela nossa força, que é pelo nosso esforço, que é graças a nós que nós conseguimos. Mas eu gostaria de ler hoje um versículo, né? Vou começar por ler um versículo que está em Neemias. Está no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6. E eu vou ler. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Ou seja, nessa passagem nós conseguimos reconhecer o poder de Deus na criação de tudo que existe. Conseguimos reconhecer Deus como o criador de tudo que existe neste universo. Logo, se Deus é quem nos criou, então Ele conhece-nos melhor do que nós. Se Deus é o nosso, como é que eu posso dizer? Ele como criador conhece bem a sua criação. E a sua palavra também diz que Ele renova as forças daqueles que estão cansados. Ou seja, tudo o que nós fazemos é por causa de Deus. É por Deus nos sustentar. Se nós estamos até aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque se Ele é que nos criou, só mesmo já o ponto da criação, só o facto dele ter nos criado, já lhe faz receber graças pela nossa existência e, consequentemente, a nossa vivência, porque aqui diz que Ele preserva a todos com vida. Então, nós temos que realmente transformar a nossa mente com esse pensamento de que eu fiz isso, eu consegui isso, é por minha causa. Não é por nossa causa, mas é porque Deus nos ajudou, é porque Deus tem nos sustentado. Você pode dizer, mas eu não ando com Deus. Sim, tu não andas com Deus, mas ainda assim Ele te abençoa, baseando nas coisas que tu fazes, baseando-se no facto que tu és criação dele. Mas é claro que há certas bênçãos, há certos, vamos dizer, privilégios que as pessoas não têm por, como é que se diz? Não têm porque não andam com Deus, ou porque não foram feitos filhos de Deus, porque não aceitaram Jesus como seu Senhor
e Salvador. E nós podemos perceber, né, que a mão de Deus está em toda a parte. Ou seja, independentemente de já nós termos trabalhado, sim, mas os resultados vêm sempre de Deus, porque Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então nós temos que realmente renovar a nossa mente com esse entendimento, com a palavra de Deus. Porque é o que a palavra de Deus diz e não o que nós achamos que nós somos. Eu gostaria também de ler um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 8. Pois. E diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu estou a partilhar esse versículo com vocês porque esse conselho, se eu posso assim dizer, de Salomão, porque é algo que faz muita diferença na minha vida. Por quê? Porque eu não sei se vocês já repararam, mas nós quando tentamos fazer as coisas sozinhos, por nós mesmos, nós nos frustramos, nós nos cansamos mais. Por isso o poder da união faz muita diferença na nossa vida. Por isso que as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos parceiros têm um papel fundamental em nossas vidas, porque eles nos ajudam a levar as cargas dessa vida. Mas para além dessas pessoas, há uma pessoa que conhece-nos muito bem, que conhece-nos melhor do que nós mesmos. E essa pessoa é Deus. Ele, por ser o princípio e o fim, por ser o alfa e o ômega, Ele sabe o que virá. Porque foi escrito por Ele. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que é melhor para nós. Em Jeremias 29 diz que Ele sabe os planos que Ele tem para nós, que são planos de paz e para nos dar o fim que esperamos. Ou seja, Deus conhece-nos tão bem. A palavra também diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável vem de Deus, desce do Pai das luzes. Ou seja, toda boa obra vem de Deus. Tudo que acontece de bom nas nossas vidas é por causa da bondade, da benignidade, da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Então, nós não podemos nos perder nos resultados das nossas obras, achando que é por mim, que é no meu esforço. A palavra diz em Salmos 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não estiver aí, de nada adianta. Mais uma vez, isso também nos leva de volta a essa passagem. Confiar no Senhor e não nos estribarmos no nosso entendimento. Não dependermos do nosso entendimento, da nossa sabedoria. Reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Ou seja, reconhecer que é a boa mão do Senhor que nos ajudou,
até aqui. Reconhecer que sem Ele nada somos. Jesus disse: se vocês estiverem ligados em mim, ou nas minhas palavras, e eu em vós, dareis muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o resultado daquela pessoa que confia, ou o resultado que surge quando nós tentamos fazer as coisas pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria sabedoria, é frustração. Porque nós levamos um cargo, levamos um peso, uma carga que nós não podemos suportar. Nós suportamos até um certo ponto, mas nós somos limitados. Mas Deus não tem limites. Deus é todo-poderoso. Ele tem capacidade de suportar as nossas cargas. Ele tem capacidade de suportar as nossas cargas. Então, eu posso estar a passar por uma situação extremamente difícil, mas Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Davi foi o rei mais conceituado que o reino de Deus alguma vez já teve. Que o povo de Deus alguma vez já teve. E Davi foi considerado, ou é considerado, sim, foi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem tão pequeno perante um gigante, mas conseguiu derrubar esse gigante. Quando os outros recusaram-se, inclusive, a lutar com esses gigantes. Por quê? Porque eles olharam para as circunstâncias. Mas Davi lembrou-se de quem? De Deus. Lembrou-se que Deus era poderoso para lhe dar aquela vitória. Então, Davi tinha muitas riquezas, muitas propriedades. Ele era o rei. Uma pessoa que era um pastor de ovelhas para um rei, para um governante, para um homem muito conceituado, por causa do Espírito do Senhor que era com ele. Mas ainda assim, Davi, nas suas orações, o que ele mais pedia é que Deus não tirasse dele o Espírito de Deus e que ele pudesse todos os dias habitar na casa de Deus. Por quê? Porque ele sabia a diferença que Deus fazia na vida dele. Ele tinha tudo, mas o que ele mais gostava, o que ele mais apreciava, era a presença de Deus na vida dele. O que ele mais o que ele mais valorizava, o que ele mais dava importância, o que lhe era mais precioso era a presença de Deus na vida dele. Então, para dizer o quê? Que independentemente, você pode ter todas as riquezas, mas se você não tiver a presença de Deus, você vai viver frustrado. E nós, quando andamos sem Deus, nós perdemos tempo, porque nós vivemos uma vida de frustração. Por quê? Porque nós podíamos estar a confiar ou a andar, a usufruir de alguém que pode nos guiar, que sabe o que é melhor para nós, que sabe qual é o caminho a seguir. Mas nós preferimos andar sozinhos. E o que acontece? Perdemos tempo. Por exemplo, fechar um negócio